This is Growthaholics. Olá, eu sou Pedro Weingärtner, CEO da Ace Ventures, e você está ouvindo o Growthaholics, o podcast onde a gente fala de inovação e empreendedorismo de forma prática e aplicável. Aqui, a intenção é acelerar o seu negócio a cada conversa. Sem fórmulas mágicas e firulas, a gente quer transformar você em um Growthaholic. Avalie o nosso podcast com 5 estrelas para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. O Brasil é um dos países mais desafiadores para empreender. A burocracia, a carga tributária e até a falta de infraestrutura criam um ambiente cheio de barreiras. Mas para quem sabe olhar com atenção, esses mesmos obstáculos podem ser oportunidades únicas de inovação. É disso que vamos falar hoje. IA, empreendedorismo e o futuro do trabalho no Brasil. E para nossa conversa, eu recebo Miklos Grof, que é fundador da Company Hero, uma startup que criou um ecossistema digital completo para PJs, MEIs e PMEs, chamado de o pai dos PJs no Brasil. Ele escolheu o país para empreender e acabou virando referência justamente por enxergar valor onde muita gente só via dificuldade. Tudo bem, Mirko? Seja muito bem-vindo. Fala, Pedro. Muito obrigado pelo convite. Como tu fala, me sinto em casa. Você é uma das primeiras pessoas que conhecia do ecossistema no Brasil há 12 anos atrás. Já fizemos muita coisa juntos e estou muito alegre e muito grato que consigo gravar algo com você. Foi uma jornada longa minha para chegar nesse ponto, para ser convidada e estou honrado. O Miklos, eu conheci o Miklos, a gente estava fazendo as nossas turmas de aceleração e a gente precisava de um software, de alguma plataforma onde os nossos empreendedores pudessem se inscrever e participar da aceleração da ACE. E aí eu conheci um cara que tinha um sotaque estranho. Nem falava português? Nem falava, era espanhol, ficava no Chile, né? Ele estava no Chile, era sócio de um chileno, Rastafari, e aí ele era extremamente solícito e queria escutar, queria aprender, queria entender como que ele poderia nos adaptar ao produto, e é uma mentalidade bem Silicon Valley, e a gente acabou adotando a plataforma, que era o Fundacity. Depois investimos na plataforma, nos tornamos sócios da plataforma, mas eu vou parar por aqui, eu vou pedir para você, Mirko, se apresentar, depois a gente está dando pano de fundo aqui, porque eu quero falar da tua empresa atual, que é o tema central aqui, mas te apresenta aí, porque eu acho que é muito legal o fato de você ter um olhar de fora para dentro, porque vai encaixar com o que a gente vai falar na sequência. Perfeito. Bom, sou Miklos, sou húngaro, nasci em Budapeste, mudamos com meus pais para Viena, no final da Guerra Fria, mostra um pouco a minha idade, em 89, 90, cresci em Viena, meu pai trabalhava no ONU, eu estudei uma escola internacional. Eu falo um pouco disso porque já desde o início me abriu muito a mente para pensar global. Eram quase 100 nacionalidades lá na escola, falando inglês, alemão, em Viena e húngaro em casa. Com 18, mudei para a Inglaterra, fiz meus estudos lá de undergrad, mestrado e primeira faculdade, né? E trabalhei no mercado financeiro, no ramo de consultoria, em PricewaterhouseCoopers, PwC, durante a crise econômica 2008-2009, trabalhando em cases grandes de Lehman Brothers e outros projetos muito interessantes, mas não era bem o que queria fazer, mas também sou alguém que se assina um contrato, eu cumpro. Então, assinei um contrato com eles por 3 anos, também me formei como auditor, contador, tributarista com CIC lá de Inglaterra, e 3 dias depois eu saí para me aventurar. Eu sempre queria ser empreendedor, fiz meus primeiros negócios com 4, 6 anos de idade, negociei
a fazer bem na escola, ou até chupar meu dedo, ou tomar medicamento, tudo era uma negociação em casa. Enfim, um dia, em 2011, alguém me contou sobre o mundo, uma palavra mágica, startups. Falei, nossa, é isso, não sei como, nunca sabia sobre. Em 2012, fui all-in para mudar para a América Latina, onde o ecossistema estava se formando. Tu vai lembrar dessa época que tu já estava ativo, como era mato na época. Mudei para Chile primeiro, assim lancei de lá Fundacity, mas já era um C Corp, billing global, pensando em fazer algo que é global. Nesse tempo mudamos para Brasil, porque acreditei que para ter sucesso, Brasil é mais favorável. Na época apostei em 3 fatores, porque amo o Brasil, agora tem 4. Primeiro, um mercado grande, pessoas muito abertas à inovação e troca de ideias. Ecossistema, apesar de começar após o Chile, vi que a curva de robustez de ecossistema é mais forte. Agora acredito que o Brasil tem um papel único entre os 2 polos de poder no mundo, liderado de um lado dos Estados Unidos e o outro China, etc. E o Brasil é um mercado no meio. Então, vindo para o Brasil, tive a oportunidade de te conhecer, ser um fornecedor para vocês, ter vocês como investidores, fazer o primeiro exit da Fundacity para Gust. Voltei para o Brasil, montamos uma segunda empresa, investimento imobiliário, então segui no ramo de fintech. Fundacity era um fintech também fazendo deal flow, management, portfolio management e veículos de investimento para syndicates, anjos, etc. Segundo era veículos de investimento imobiliária, usando novas regulamentações do CVM, que não deu muito certo, foi boa aprendizagem. Fechamos, mudei um pouco para o Vale, trabalhei em Singularity University como Entrepreneur in Residence, para oxigenar minha mente. Em 2018 voltei, cheio de garra e vontade para fazer acontecer no Brasil com a nova empresa. Olha aí, muito interessante. Então, a história do Miklos se entrelaça com a história da ACE em vários momentos. Um outro momento foi a gente ter se instalado no escritório, onde hoje é o headquarters aí da Company Hero, e o Miklos sempre atendendo muito bem as demandas aí do cliente. Ele é uma pessoa super orientada ao cliente, e a gente conseguiu manter de várias formas a nossa relação ativa. E agora eu estou muito feliz de falar da tua empresa atual. Eu acho que, obviamente, o objetivo não é falar da empresa, mas é falar do porquê da empresa e a tua visão sobre o mercado, que eu acho que isso é o mais interessante. Embora a performance seja incrível, eu queria falar aqui da Company Hero, que é a empresa que você toca hoje também, com várias pessoas também que são conectadas à ACE, né, de alguma maneira, o Rafa Tiseu, né, o Marquesano, Felipe Collins agora à frente do marketing. Comenta o que é o negócio da Company Hero, para a gente situar aqui. Depois eu queria aproveitar o teu cérebro para a gente falar do mercado e aproveitar a tua visão externa, né? Sempre olhando de fora para dentro, que eu acho que é super valiosa para a gente. Perfeito. Minha visão sobre o mercado, e não falando só do Brasil, mas do mundo inteiro, que estamos entrando em uma nova fase de trabalho. Então, muito tempo atrás, tivemos, né, os fazendeiros trabalhando na terra, sem direitos, aí começou o mundo a se industrializar, pessoas começaram a trabalhar na indústria, um pouco de serviço. Saíram novas regras, que aqui no Brasil se chama CLT, mas também tem outras regulamentações em outras partes do mundo, que definem de forma mais, vamos dizer, organizado e restrito, porém, atendendo as dores da época, como deveria ser o comportamento e relação entre empregador e empregado, e o papel do Estado em tudo isso. Porém, o mundo mudou muito, não só após a pandemia, mas já antes, onde o Estado está aos poucos provendo menos serviços, ou não sendo necessariamente o serviço que o trabalhador, o profissional está procurando. Ou as empresas estão passando por muitas mais volatilidades de contratar, desligar, e as próprias profissionais estão
fazendo um trabalho, talvez algo em paralelo, por conta própria, ou fazendo consultoria, e também tendo ciclos muito mais curtos dentro da empresa, bem diferente que, por exemplo, a geração do meu pai, onde 30 anos dentro da mesma empresa não era incomum. Hoje está. Então, o que quero dizer com tudo isso? PJ está comendo o mundo, tá? O mundo está virando PJ, aqui é PJ, se chama, em outros países contractors. Essa nova modalidade é terra nova, cheio de oportunidades, mas também cheio de dores. Então, nossa empresa está olhando essa jornada, esse mercado e trazendo mais conveniência e segurança para todos os envolvidos, sendo Estado, sendo empregado ou empregador. Aqui, em curta forma, Company Hero, um super app para as PJs, trazendo CLT as a service para eles. Então, em outras palavras, se eu sou um colaborador PJ, que é algo extremamente comum hoje no mercado de trabalho brasileiro, eu vou acessar, contratar a Company Hero para me prover esse serviço. E que tipo de apoio, né, só para o pessoal entender, o que vocês fazem pelo profissional PJ? Perfeito. Imagina você, um profissional de marketing, acabou de se formar, está começando o seu primeiro emprego como PJ, recebeu uma oferta, etc. Ou fazendo freela para empresas. Dentro da Company Hero, tu consegue abrir sua MEI, emitir sua primeira nota, gerar sua DAS, ter já alguns benefícios gratuitos, como descontos em farmácias, descontos em planos de saúde, entre outros benefícios aqui dentro. Consegue contratar seu primeiro plano de saúde, um plano de seguro de pet, vida, etc. E então, esse hoje é o caminho aqui dentro. Caso você vira um ME, porque seu faturamento cresceu, tu consegue também contratar um endereço fiscal para ter um sede fiscal para a sua empresa, e hoje esses são os serviços aqui dentro. Nossa visão, né, que o número de serviços aumenta, ter cada vez mais coisas para manter sua empresa formalizado, bonitinho, ter cada vez mais seguros, benefícios, e no futuro não tão distante, também poder planejar sua futuro financeira, com o seu IA Lume, ter uma, como se chama, previdência privada aqui dentro conosco, ter adiantamento salarial, pegar crédito para comprar uma casa, carro. E por que tudo isso? Porque a PJ hoje é diferente que CLT. E os provedores de serviço não atendem esse público porque não estão entendendo esse público. Uhum. E fala de números, Miklos, porque assim, se você puder começar de números Brasil e depois partir para Company Hero, assim, como é que vocês lidam com que tipo de volume a gente está falando aqui? Perfeito. No mundo inteiro, 30% da população que trabalha é hoje PJ ou está trabalhando de forma part-time ou full-time como PJ. No Brasil, mundialmente, a gente está falando de 30% da força de trabalho hoje trabalha como contractor, PJ, etc. É isso? É isso, tá? Isso no mundo. Tem países onde está muito mais avançado, como os Estados Unidos. Lá está acima de 40%. Trabalha como contractor full-time ou part-time, tá? No Brasil, vou te dar alguns dados. 1 de 10 das novas vagas hoje é já PJ, tá? Tem por volta de 15 a 20 milhões de pessoas, nossa estimativa, que trabalha como PJ em algum formato ou full-time integral ou parcialmente integral no Brasil. E esse número só está crescendo. E nosso chute, daqui a pouco tempo, metade da população que trabalhará como PJ, como independente. Porém, pode ser que é full-time como uma empresa, tá? Simplesmente está mudando a modalidade preferida por profissional e empresa. E quantos hoje clientes a gente está falando na Company Hero, atualmente PJ? Perfeito. Estamos em volta de 52 mil clientes na Hero, então é muito pouco em comparação do tamanho do mercado. Estamos crescendo muito rápido, porque essa modalidade está virando cada vez mais comum. E foi muito interessante para mim assistir isso,
E quando cheguei no Brasil em 2014, Brasil e PJ era outra coisa que é hoje. Na época, Sim. era quase uma vergonha no telefone eu dar uma oferta de trabalho para alguém para trabalhar conosco com o PJ. Hoje, virou. Se tu passa, por exemplo, para alguns profissionais, particularmente deles, que tu gostaria de contratar eles com CLT, aí vira uma ofensa para eles que tu quer ofertar algo tão restrito. Mudou muito. E Miklos, falando um pouco da sua visão aí de estar vivendo um momento de inflexão importante, né? Não só de comportamento do trabalhador, mas também com a introdução de AI e o uso acelerado aí, de AI. Como é que você acha que isso vai impactar o mercado de trabalho nos próximos anos? Tem gente que fala que qualquer tecnologia que surgiu na história da humanidade, houve uma ruptura e aí uma reabsorção dos profissionais do outro lado. Mas a gente está falando de uma tecnologia que não tem precedentes, é uma tecnologia que ataca diretamente o tipo de trabalho que a gente chama de colarinho branco, né, de white collar, que é um trabalho mais intelectual e tudo mais. Quais são as suas previsões, né? Você já falou um pouco do trabalho fracionado como uma das tendências também, que eu acho que também tem a ver, né? O cara contratar alguém altamente especializado, mas não precisa da pessoa talvez full time, e ela se fragmenta, né, em termos de empresas, mas o que você enxerga big picture, assim, em termos de tendência, quando a gente fala de AI? Perfeito. Isso é uma ótima pergunta. Está sendo debate em várias jantas que participo, ou workshops que atendo e participo, e tem ainda muito pouco contexto, mas eu gostaria de dar alguns pontos interessantes que eu vi lá. Quando eu participei no Brasília Silicon Valley, que reuniu vários empreendedores no Vale do Silício, uma das palestras era sobre a primeira empresa que vale $1 bilhão como um funcionário. A tese dessa teoria é que agentes vão poder substituir várias pessoas no organograma e uma pessoa vai poder liderar essa empresa. Isso vai acontecer muito logo. Achei muito interessante. Vários empreendedores que voltaram lá, eu sei, foram para RH e queriam reduzir o workflow, work count, etc., abruptamente, mas isso não é tão simples assim. Estamos vivendo também um leve desencantamento com o IA. Sim, muita coisa foi melhor, mas essas grandes visões que nós não vamos mais trabalhar e IA vai fazer tudo, está um pouco exagerado, no meu ver, e concordo que IA vai eliminar certas tarefas e está já eliminando várias tarefas, mas isso cria espaço para humanos fazer outras e ser orquestrador dessas soluções inteligentes, essas ferramentas como o IA, para poder botar eles a uso e criar novas oportunidades para nós como profissionais. Então, em resumo, eu acho, sim, IA está eliminando certas tarefas, mas concordo que outras oportunidades estão vindo e concordo que todo mundo está precisando se capacitar, entender como o IA vai impactar a vida deles, porque se não fazem, é tipo viver como profissional na época de hoje, sem entender e utilizar a internet. Uhum. Eu estou fascinado por esse tema. Outro dia a gente almoçou, né, Miklos, e debatemos bastante esse tema. Eu fico sempre me perguntando como que eu trabalho meus filhos, que são pequenos hoje, olhando um horizonte aí de 10 anos, de 11 anos. O que você pensa sobre olhando mais para frente ainda? Essa é uma ótima pergunta e está sendo bem, vamos dizer, um momento para mim também, porque vou ser pai em poucas semanas. Eu também reflito, nossa, que ele vai estudar, ou deve estudar, ou como vai ser o estudo lá no futuro. Porque eu já, na minha época, estudo era esses livros, que eu fui para a imprensa, publishing, entrega, biblioteca, e
hoje, com a rapidez de updates, de científicas, pesquisas, informação, boas práticas, o livro já nasce velho. Então, ele já está desatualizado. Então, o ensino já começou a mudar um monte por conta de que tipo de insumo está sendo ensinado lá. Então, talvez a universidade vai mudar como eles estão entregando o ensino e vai ser bem mais prático, ou vai ser muito mais IA em volta de pesquisar e utilizar IA no modo de interagir com informação. E o paralelo aqui um pouco, na minha escola, em Viena, nós não tivemos que memorizar longas poemas ou fatos, era muito debater e analisar criticamente certas coisas. Porque já lá eles entenderam que não tem que memorizar porque a internet está lá. Eu acho, vamos começar a ver um outro tipo de ensino, onde a gente vai interagir com IA e debater com nossos agentes melhores práticas, ou como fazer pesquisa, ou como montar uma música, ou como fazer um filme. Então, a gente vai começar a incorporar isso no ensino, vai ter menos livros, vamos dizer, imprimidos e muito mais digital. Mas eu vou te falar onde vai ter uma maior mudança para eles. E tu ouviu isso aqui primeira vez. Eu te falo, não vai ter mais estágio, ou traineeship, o junior vagas que vão ser remuneradas. Eu acho tu vai, os filhos vão, ou nós vamos precisar pagar, ou com nossos contatos, ou com dinheiro mesmo, para eles se inscreverem em uma experiência júnior dentro da empresa, onde o trabalho deles vai ser acompanhar que as pessoas fazem, porque a maioria desses tasks menores que o júnior faz, eu lembro quando eu era júnior na Price, era revisar formatting, double check, revisar os PPTs, isso tudo IA fará. Então, isso, no meu ver, vai ser uma grande mudança, e me lembra um pouco épocas medievais, onde teve nesses knights, não sei como falar knight, esses cavaleiros, que tive um escudeiro que geralmente não era algo pago, o pai desse escudeiro, que também era, sei lá, bispo de não sei o que, pagou, pediu o favor para essa pessoa poder acompanhar o cavaleiro, e acho que isso vai acontecer futuramente aqui para nossa jovem nova geração. O que tu achas? Eu concordo, Miklos. E eu tenho visto hoje a combinação do trabalho híbrido ou remoto com AI punir muito fortemente a geração mais jovem que entra no mercado de trabalho. Quando a gente, bem ou mal, dentro do escritório, a gente conseguia aprender não só a atividade que eu tinha que fazer, mas eu olhava como é que o Miklos atende o telefone, como é que o Miklos faz uma reunião. Essas coisas são muito difíceis de pegar no online, então a curva de maturidade do profissional muda. E eu concordo muito contigo. Eu acho que isso já, e eu acho que a escassez de vagas mais júniores vai acontecer nos próximos 2 anos, né? Eu não tô pegando um horizonte muito grande, muito longe. Então, acho que esse definitivamente é um ponto que a gente deveria se preocupar, como que as pessoas entram no mercado de trabalho. Ótima colocação. E hoje está tudo bem, porque aí, não tudo bem para a nova geração, tudo bem para nós empreendedores, não, eu só vou contratar sênior. Mas, o que tu vai fazer daqui a alguns anos, quando não está entrando o suficiente júnior, como vão vir os plenos de sêniors daqui 2, 3 anos? E teremos uma escassez, no meu ver, de bons profissionais que ainda não são tão seniors, mas são, vamos dizer, um pleno para cima, entendeu? Pivotando um pouco aqui o nosso tema, eu acho muito interessante o olhar do estrangeiro sobre a nossa terra. Quando a gente conversa com o Davi Vélez, e o Davi Vélez lá atrás, bem no início do Nubank, ele fechou uma turma nossa de aceleração e tal, e a gente fez um bate-papo. Não sei se você estava nesse dia, quando a gente encerrou, foi antes da pandemia, faz vários anos. Acho que não. E eu tenho uma foto assim segurando uma camisa do Nubank, ele tem uma foto segurando a camisa da Ace.
E ele falando, não, olha só, cara, tem uma oportunidade gigante aqui, tem um espaço regulatório que está abrindo, os bancos oferecem um serviço ruim e tal, eu vou entrar. Dificilmente um brasileiro naquela época estava discutindo essa visão de fazer isso, né? Assim como, como ele, tem vários outros estrangeiros que vêm para o Brasil e enxergam as oportunidades com outro olhar. E você fez exatamente isso com a Company Hero. Você veio para o Brasil e falou, ó, essa é uma tendência global, isso está acontecendo no Brasil, esse é um ambiente regulatório. A minha pergunta para você é, como desenvolver este olhar para a gente identificar oportunidades? Porque eu acho que existem várias oportunidades do tipo, uma dor que eu tenho e tal. E aí no meu livro, o meu último livro, Contra a Corrente, eu coloco assim, oportunidades óbvias. Elas estão na nossa cara, elas estão exatamente na nossa frente, mas a gente simplesmente não consegue enxergar, que a gente está tão condicionado a olhar, a normalizar aquela situação que a gente não enxerga. Então, qual que é a sua dica como um estrangeiro que foi um estrangeiro em vários lugares, e você desenvolveu esse olhar? Isso é uma coisa que você tem hoje no seu DNA. Eu diria 3 coisas, ou 3 dicas. O número 1 é meio óbvio e um valor cultural muito forte na Hero e algo que melhorei muito durante a minha vida empreendedor, aplica muita curiosidade e perguntar por quê, mas por que está assim? Sempre questionando, esse é um pilar de poder enxergar essas coisas. O segundo, aprendi trabalhando com Pascal lá no Singularity University Ventures, é tentar desenvolver e manter, estou traduzindo aqui, manter redes fortes, mas também suas redes fracos. Que são seus redes, seu network forte? Pessoas com quem tu tem mais em comum, são pessoas mais como você, então é mais fácil sentar com eles, é o conf, jantar ou drink, que tu conhece essas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, são condicionados da mesma forma, têm parecido visão, trabalham talvez na mesma indústria, então vão enxergar a vida bem parecido e vão ter oportunidades mapeadas bem parecido também. Mas os redes fracos, que são, sei lá, aquela pessoa que faz algo totalmente diferente que você, que olha o mundo diferente, outros tipos de oportunidades de dores chegam a ele e ela. Então, debatendo com essa pessoa, tu vai ter uma visão diferente, uma habilidade de ver o mundo com mais filtros. E a terceira, talvez mais também óbvia, é viajar e interagir com pessoas de outro país e não apenas viajar e bater nas pontos turísticas, mas tentar entender como as pessoas vivem lá. Que aplicativo eles usam para pegar o metrô? E tentar usar, não ainda só no Uber. Vamos entender como eles pagam conta, fazendo aquela coisa e interagir com essas pessoas. Aí, com esses 3, curiosidade, com seu network, com suas viagens, acredito que dá para fazer essa coisa de enxergar oportunidades locais, mas sempre vai ser mais fácil para um imigrante. Isso é sem dúvida. Eu acho que o que você está dizendo aqui basicamente se mantenha um imigrante mesmo no seu país, se mantenha com essa cabeça de enxergar, e eu gosto muito disso também, Miklos. Eu sou extremamente curioso, porque às vezes a gente fala um determinado negócio só funciona desse jeito, e a gente é exposto a uma outra realidade, que o cara faz isso com metade do número de funcionários, ou usa muito mais tecnologia, ou pensou de outro jeito sobre aquilo, e fala, poxa, né, por que eu normalizei uma coisa que não necessariamente é normal, é só uma circunstância, e eu acho que o olhar empreendedor tem muito a ver com isso, né, com a gente enxergar como as coisas podem ser, né, como pode ser essa realidade. Só complementar, e empreendedores realmente top da linha dizem que eles têm um reality distortion field, em português seria uma distorção de realidade, eles têm um poder de, não, eu acho o mundo deveria ser assim, e eles começam a imaginar um paralelo universo que faz esses empreendedores
romper novas barreiras, criar coisas inéditas. E todo mundo conhece um empreendedor, ou pessoalmente, ou, sei lá, lendo sobre, que está assim e teve muito sucesso e tem essa característica de inconformidade que tu está citando. E tem um outro comportamento que eu vejo muito em você, Miklos, e eu acho que talvez seja o que diferencia, a coisa que mais diferencia alguém que é de fato um empreendedor de quem não é um empreendedor. Que quando, assim, criatividade, até desenvolver o olhar, a gente consegue. O Reality Distortion Field é um pouco mais difícil desenvolver, porque é um diálogo interno no final do dia que a gente tem que ter, né? Mantendo um pé na realidade e mantendo um pé na sua visão idealizada do que deveria ser a realidade. Mas tem uma coisa que, quando a gente fala, poxa, eu vou abrir uma empresa que vai ajudar os PJs e tal, imediatamente a gente começa a pensar, pô, peraí, cara, ele vai ter que lidar com contabilidade, ele vai ter que lidar com tributos, com as coisas mais difíceis que a gente poderia lidar com, que a burocracia, a máquina, e invariavelmente vai ser muito difícil. A jornada, você vai tentar uma e não vai dar, você vai ter que voltar para a prancheta e tentar outra. E eu acho que o que diferencia de fato quem é um empreendedor de quem não é a capacidade emocional de se manter on track e lidar com a frustração de tudo que vai acontecer à sua volta, que são várias. O cara que você contratou não quer ficar, o cliente, maior cliente cancelou, houve uma mudança na lei que vai impactar... Quer dizer, tudo vai acontecer. Isso é a única certeza que você pode ter, né, como empreendedor, que essas coisas vão acontecer. Como é a batalha, que eu sei que você gosta de estudar isso, e a gente medita e troca, às vezes, informações, mas como que a gente joga o jogo emocional que faz de um empreendedor um empreendedor? Perfeito. Realmente, a jornada de empreendedor é difícil. Um amigo meu, um founder de uma empresa bem-sucedida aqui no Brasil, ele falou assim para mim: empreendedorismo suga você em 3 camadas. Primeiro, ele pega todo o seu dinheiro, porque tu fica investindo no business, não retirando salário, etc. Depois, começa aos poucos a destruir seus laços com família e amigos, porque tu não tem tempo, e quando tu tem, tu não tá de boa onda, tu tá triste, tu não quer encontrar, e depois começa impacta a sua saúde. Tu não tem tempo para academia, tu talvez fica muito magra ou muito gordo ou whatever, mas prejudica a sua saúde. Então, realmente, empreender tem esse impacto por todos os motivos que tu citou de desafios. Resiliência, a palavra aqui, é uma grande palavra aqui dentro da diretoria. Eu sou muito, muito grato e abençoado aqui na Iro, que tem uma diretoria maravilhosa, cheio de pessoas com muito autoconhecimento. 2 deles, inclusive, eram ex-Acers, Collins, Marquesano, mas tem outros aqui também com parecido jeito. E a gente pensa assim, precisamos cuidar muito de nós. Então, todos nós fazemos exercício, a gente cuida muito de nossa alimentação, temos uma cultura muito muito alinhado em questionar, mostrar humildade, tentar sempre ir nos basics, tirar a emoção do jogo e simplesmente não nos casar com ideias, mas tentar casar com vencer. Isso está ajudando um monte aqui. Então, ter tempo dedicado para fazer exercício físico e comer bem, estar em volta de pessoas fantásticas com valores culturais que faz o difícil ser leve e divertido, são muito importantes. Eu vou te dizer mais um, para fechar em 3, que eu amo fazer. Tem que também fazer algo que tu ama. Então, eu, por exemplo, estou trabalhando em fazer a vida melhor para PJs. Por quê? Porque eu sou PJ. Eu sou PJ há mais de uma década, talvez 12 anos. E eu tive esse dor. Nossa, mas cadê meus benefícios? Cadê minha segurança? Como vai ficar tudo isso para mim? Claro, na minha empresa tem o RH, que eu terceirizei muitas coisas para eles implementarem benefícios, mas e os PJs e outras empresas que não têm esse tipo de abordagem que é nosso?
como eles vão ficar? Então, todas as pessoas que eu conheço hoje trabalham como PJ, também anima esse tópico, e esse tópico está cheio de pessoas que eu conheço, tem 1 bilhão a mais pessoas enfrentando isso no mundo inteiro, então casa também com a ambição meu de fazer algo grande, mundial. Então, nesses três, super ajudam, né, nessa luta se tu não cuida, vai te destruir aos poucos nesses 3 pilares que citei. Eu concordo com você. Eu acho que a base é você cultivar, né, os Big Three, né, alimentação, exercício e sono. Se você resolve esses Big Three, você resolve muito mais, o seu output é muito maior. E eu acho que você como empreendedor, você é um editor, né? Você é um editor, que nem quando você pega o Economist e você tira uma folha do Economist, você lê só uma matéria, se você está acostumado, você sabe que aquela matéria é do Economist. Então, a mesma coisa você tem que fazer com as pessoas, né? Você é um grande editor. E se você não edita o time que vai estar à sua volta, especialmente o seu time imediato, e se esse time não te potencializa, né, o time tem que te potencializar, sendo sócio, não sendo sócio, ele tem que fazer você ser melhor. Você vai ter uma jornada muito mais dura, duplamente dura, porque é muito pesado empreender. E eu acho que tem um elemento também, né, Miklos, que algumas pessoas não foram construídas para isso. A gente tem que ser também honesto em relação ao teu software básico de fábrica, que ele 100%. Tem uma certa característica, né, Miklos? 100% concordo. Certas pessoas devem empreender, certas pessoas não devem empreender. E vou até além. Também certas pessoas deveriam trabalhar em startups e alguns não. Mas ainda tem um corte ainda mais fino. Tem pessoas que são muito bons em empresas em fase seed. Tem certas pessoas que são muito bons entre seeds A e B e aí vai. Que também dentro de lá tem diferentes skill sets, diferentes tipos de problemas, ambientes, graus de risco e oportunidade, e nós precisamos olhar onde está nosso modus operandi mais à vontade. Eu, como empreendedor, estou tentando entender meus limites, eu quero entender até onde eu consigo levar essa empresa e evoluindo com cada fase da empresa. E era muito diferente quando a gente faturava 1 milhão ao ano e agora com a AIE é 50 mais milhões ao ano, mudou muito a empresa e que eu preciso ser no dia a dia para a empresa. Mas eu amo. Eu acho que é isso, né? A gente, enquanto founder, a gente tem que ser founders diferentes ao longo da jornada do negócio. A gente tem que crescer. A empresa só cresce se você cresce como founder. Se você não cresce como founder, a empresa não vai crescer. E você falou uma coisa que eu queria pegar. Você já atingiu métricas de receita, de crescimento. Esses dias eu tive o prazer de dividir aí o dia de vocês de cultura, né, na Hero. Foi uma honra ter você lá, viu? Foi um prazer. Depois recebi mensagens aí da equipe, foi bem legal. E vendo a carinha das pessoas, né, vendo isso, então você está num patamar que poucos empreendedores, acho que talvez o fato de não ser a primeira jornada te ajuda a amadurecer. Mas você falou um ponto importante, que a gente até fez um painel no ACE Summit sobre isso, que você e o Rafa estavam lá, que é ambição, né? E eu acho que a ambição é um motor também que o empreendedor, de alguma maneira, se conecta. E você falou elemento, eu quero ver até onde eu vou, estou só no começo, eu quero fazer muito mais e tal. Como conectar, como manter a ambição e um segue aqui, como manter a convicção, né? Porque a convicção tem muito a ver com você se manter on track, né, em termos de execução. Como lidar com esses dois elementos? Bom, acho que ambição todo mundo tem para algo. Eu sempre quis ser alguém que monta empresas desde minhas primeiras memórias. Então, isso para mim é algo nato, tá lá e tô seguindo com ele.
Eu acho que todo mundo deveria olhar por dentro e ver qual é a real ambição dele e dela. E se a ambição é fazer dinheiro, ou estar na capa de algo, não é ambição realmente para criar um business. Não vai dar certo, tá? Inclusive, se tu olha as horas investidas, tem vários estudos, um emprego comum gera um melhor retorno que ser empreendedor na maioria dos casos. Então, esse é um pouco sobre a ambição. Olhar por dentro e entender que realmente é isso. You can't fake it, ou reprogramar que tu gostaria da sua vida. Agora, convicção é uma palavra peculiar, tá? Porque convicção, entendo que é algo que, eu tenho uma ideia e tem que ser. Entendo que tem que ser certa teimosia com isso, mas também é algo para cuidar. Eu, por exemplo, tenho bastante convicção, mas eu gosto também de debater. E gosto que o diretor debate comigo e eu mudo minha ideia, se bons pontos são trazidos, com muita facilidade e até começo muitas vezes dar grande risada. Mano, sério, verdade, como era cego minha ideia? Vamos assim, e me dá um certo prazer, que agora podia migrar de A para B, mas minha convicção não é a mesma, porque ainda estou querendo chegar onde queremos chegar, mas não tenho convicção para aquela ideia ou aquele caminho específico, mas sim pela visão que gostaria até que conecta sim com minha ambição, que é criar algo que impacta milhões de vidas, etc., em vez de, eu queria implementar esse feature nesse sprint e virou algo do meu ego de ter convicção para implementar. Eu acho que é uma linha tênue entre você ter honestidade intelectual, né? Ou seja, olha, quando você se depara com dados que provam ou desprovam as suas teses, né? As suas visões, você tem que conseguir mudar de ideia, e isso faz parte dos bons empreendedores. Os bons empreendedores, quando eles se... E para isso que serve a equipe também, a equipe serve para questionar, né? E eu sempre falo que as melhores pessoas que eu conheço são aquelas que têm a capacidade de mudar de ideia quando ela se depara com uma informação que ela não tinha antes, E eu sempre faço essa pergunta: quando foi a última vez que você mudou de ideia? E por quê? E como que foi esse processo? Nossa, que excelente pergunta. Vou incorporar isso nas entrevistas. Porque as pessoas falam, não, mudei de ideia porque aí a gente vê o quanto é groupthink e o quanto é honestidade intelectual, né? Então, não, porque eu faço parte de um grupo de amigos e tal, ou não, porque eu vi com os meus próprios olhos tal realidade e eu questionei isso e daí eu criei uma teoria própria sobre isso. Eu acho que essa visão proprietária é muito difícil eu ter, ainda mais hoje em dia, com AI e tudo mais, vira quase como um superpower, né, Miklos? Nem só com IA, também com as redes sociais, ninguém debate mais. Não. Tá vendo? Eu concordo, todo mundo gritando, a nova geração não está mais apto. É quase um torcedor de futebol, 100%. Né? É isso, bom metáfora. Eu sempre falo, gente, com as coisas que eu penso, não é igual a futebol. Eu não penso, tipo, esse é o meu time, aquele, agora se derrota ou ganha, eu estou com eles. Minhas ideias, eu não tenho nenhuma fidelidade, nenhuma lealdade para aquele caminho. Não é um time de futebol. Não sou fanático porque está certo. Eu quero ser no lado que está certo, porque o fato correto, visão correta, não tem dono. E posso também entrar na tropa atrás dessa. Isso. O grande desafio no ambiente que você cria empresarial é criar uma verdadeira meritocracia de ideias. E é muito difícil fazer isso na prática, porque às vezes a pessoa tem a melhor ideia, mas ela não apresenta do melhor jeito, e você tem que tirar a forma, né, do conteúdo e conseguir analisar aquilo pelo mérito do que foi dito exatamente, não pela interface, a pessoa está gaguejando, ela está insegura, ou falou de um jeito agressivo, e tudo isso não deveria contar, mas conta emocionalmente, porque nós somos humanos. Então a inteligência emocional verdadeira está em você conseguir separar
as coisas e enxergar as coisas com os outros olhos. Isso só vem com a maturidade também, né, Miklos? Só vem com a vida, né? Esse ponto é muito importante e isso é algo que amo fazer. Quando estamos debatendo algo, estamos em grupo, eu realmente indico para todas as pessoas que participam de qualquer reunião, tentar gerar debate. Gosto de abrir caixas, aí mas também tem que fechar. E quando eu sempre estou olhando todo mundo e às vezes até falam, sou meio Sherlock Holmes, porque cada movimento com quem eu trabalho, eu entendo que não está concordando, do jeito senta, do jeito que olha. E aí chamo, ô fulano, mas tu não está de acordo, eu acho, mas conta mais, explica. E às vezes não... Chega um jeito que não conseguimos entender. Igual tu falou, pela timidez, ou ainda está estruturando a ideia. Eu falei, mas não entendi, vamos de novo, me explica. Aí eu tento trazer que sair a ideia e, inclusive, se for contra a minha ideia ou de contra de algo, aí eu tento gerar os lados, gera um bom debate, aí tentamos organizar isso, fechar as caixas. Miklos, a gente já está. Eu tenho 2 perguntas, vamos tentar condensar aqui nos nossos minutos finais. Mas a primeira pergunta que eu queria te fazer aqui é: se você não estivesse conduzindo a Company Hero hoje, que negócio você se interessaria em tocar? Perfeito, muito interessante. Eu começaria por minha ambição. Então, vamos lá. Gostaria de olhar algo que impacta milhões de vidas. Então, tem que ter um tamanho grande o suficiente. Segundo ponto, tem que ser algo que eu gosto, ou seja, algo que consigo me identificar. Ou seja, eu olharia algo dentro da minha vida pessoal que me impacta, pode ser até na minha vida de saúde, que é um tópico que eu amo, na vida de trabalho, tópico que eu gosto, e tentaria olhar algo lá dentro para fazer um negócio. Hoje, não tenho um outro negócio em mente, mas eu consigo apenas compartilhar com você meu mindset, mind frame, que eu olharia para buscar a próxima. E também, estou na Company Hero, o mundo está mudando tão rápido, então as oportunidades que tem hoje já não são relevantes em uma semana. Então, we need to wait and see. Perfeito, perfeito. E a última pergunta aqui é: o que ultimamente você é um cara que gosta de ler, gosta de se expor a várias... a gente troca, às vezes, dicas de livros e coisas que a gente está vendo. O que está te inspirando no momento? O que você leu recentemente ou está lendo? Um filme ou, enfim, qualquer coisa que te inspira hoje? 2 coisas. Eu assisti o Netflix series sobre Michael Jordan, The Last Dance, e achei muito bom. Garra, luta, time, personas diferentes de time, que achei muito interessante e motivador para, acho, líderes de forma geral. E o livro que estou relendo pela segunda vez é sobre estoicismo. O nome do livro, o pequeno livro sobre estoicismo, algo assim, e está bem bom, porque tem mini capítulos de pequenos ensinos, porque eu senti que preciso limpar um pouco minha lente, que cada X em X tempo suja, porque entrou muito carga emocional, muitas coisas. Eu tive que ter um momento de rever um pouco o meu estado emocional para também me fazer mais resiliente, que era um tópico que falamos hoje. Ótima dica. Então a gente vai colocar nos comentários aí, nas notas do episódio. Eu gostei muito do Last Dance, que é uma aula de liderança também, é uma aula de ética de trabalho, de montagem de um time. Tem muita coisa legal lá para quem... E estoicismo, para mim, assim, às vezes é quase... eu preciso de uma... Às vezes eu acabo o dia e falo, preciso de uma dose de estoicismo, que eu abro o Marco Aurélio. Né? Eu preciso ler uma carta do Sêneca aqui para hoje. Exato, porque hoje está tenso. Hoje eu preciso. Então eu recomendo também, gosto muito. E, Miklos, para quem tá nos ouvindo aqui, né, a gente falou muito sobre o lado de quem tem PJ, né, e
é um profissional, mas também tem as empresas que querem, existe como eu tornar a jornada minha, né, enquanto contratante, e das pessoas que eu contrato, muito mais simples e fácil. Então, você consegue atender tanto as empresas que contratam, né, os PJs, quanto os PJs. Quem está ouvindo aqui e se interessou, tanto como empresa ou como profissional, como é que eu trabalho com a Company Hero e uso os serviços, como é que o pessoal faz? Perfeito. Muito obrigado por trazer esse ponto. Falei sim que a nossa empresa olha as PJs, temos um super app para PJs, CLT as a Service é nossa meta aqui dentro, mas recentemente lançamos nossa gestão PJ para RHs, grupo financeiro, para automatizar notas, pagadoria, compliance, revisar quais benefícios a ofertar seus PJs, e estamos muito animados a atender empresas que contratam PJ, e seria um prazer falar com eles, mostrar o produto, debater nossa visão do produto, fazer um test trial, e a Maria deixará até meu WhatsApp aqui no comentário para quem quer falar mais sobre. Seria um prazeraço. Ótimo, a gente vai colocar aqui nas notas desse episódio, quem quiser, e eu acho muito legal, sou super fã do trabalho que vocês estão fazendo, eu sempre me sinto muito em casa quando eu estou com vocês, e eu acho que vocês são extremamente éticos, mas inspiradores também, como empreendedores. Eu acho que é uma história muito bonita e feliz de alguma maneira fazer parte dela, Miklos, e queria te agradecer por ter vindo aqui nesse episódio. Não vamos tornar isso aqui algo esporádico, né? Eu queria te trazer mais aqui para a gente conversar, porque eu acho que você tem uma visão muito legal, né? Ouvintes aí, se vocês querem ouvir o Miklos de novo, mandem mensagem, traremos o Miklos aí, mas te agradeço muito pelo teu tempo de hoje. Muito obrigado a vocês, e queria também falar, eu conheço o Ace há mais de 10 anos e vi tudo que vocês fizeram para nossa comunidade de startups. Eu diria a vocês tiveram o singular maior impacto em criar uma comunidade de empreendedores aqui no Brasil, e gerou um fantástico fundamento para nós. E eu vivo ainda conversando com pessoas que passaram no Ace, trabalharam no Ace, que viraram clientes, trabalham aqui comigo, viraram meus sócios, são pessoas com quem eu bati papo sobre assuntos relevantes, e é fantástico o que vocês fizeram aqui no Brasil. Parabéns para vocês, e é sempre uma honra, prazer e muito agradável fazer coisas com vocês juntos. Obrigado, Pedro. Muito obrigado, Miklos, digo mesmo. Esse foi mais um episódio do Growthaholics. Hoje a gente falou sobre como os problemas do Brasil, a burocracia, as barreiras e as desigualdades podem ser o combustível para a criação de soluções únicas, que só fazem sentido aqui e que têm potencial de escalar. Quero agradecer ao Miklos por compartilhar sua experiência e mostrar que, ao invés de copiar modelos de fora, empreendedores podem transformar dores locais em oportunidades reais de negócio. E eu deixo um convite para você. Além de seguir o Growthaholics no Spotify e avaliar a gente com 5 estrelas e também compartilhar esse episódio, venha para a nossa comunidade. É lá que continuamos essa conversa, trocamos ideias e conectamos empreendedores que estão construindo o futuro. Obrigado pela companhia e até o próximo Growthaholics.